Shingeki no Kyojin, episódio 44, a Batalha da Caverna finalmente aconteceu! Galera, tá muito massa. E a depressão do Eren, hein? Eu quero morrer! Dramatização ao Blue. A história quase que injetando o soro e o cara virando um titã do tamanho do escambau no final do episódio. Vamos analisar tudinho. Galera, é muito incrível, viu? Esse arco político, olha só. Vamos embora, produção! Rode lá a vinheta. E vamos embora para a Batalha da Caverna. Ela aconteceu liderada por Hanji e Raiba. Eu gosto de chamar ele de Levi. O menino deu show e até feriu o Kenny Ackerman. Que batalha, galera. Olha, me segue nas redes sociais, Instagram e Twitter. E só pra lembrar pra vocês, hoje às 20 horas aqui no YouTube teremos a live do All Blue. Poderemos falar mais sobre esse episódio se vocês quiserem, beleza? E claro, sobre outros assuntos de Shingeki no Kyojin também. É só vocês mandarem suas perguntas. Galera, eu adorei essa batalha na caverna. Ela foi muito importante pra obra, humanos contra humanos. E claro, né, tipo, cada vida no Esquadrão 104 nos é cara. Nos é importante. Eu achei massa a estratégia, né, dos barris de pólvora. Agora, eu só não gostei da Sasha aparecendo, né, atira em mim! E mandando a flecha dela. Beleza, ela é certeira, ela foi lá, atingiu o barril. Mas eu acho que ela ficou muito exposta. Eu acho que a tropa de exploração contou demais com essa tropa da polícia militar, essa tropa liderada pelo Kenny, como se eles estivessem na posição que eles estavam, se escondendo. Se os caras tivessem um pouco mais ligados, a vida da Sasha já poderia ter ido pro limbo ali logo no começo do episódio. Mas é massa como eles se articulam com sinal de fumaça. A gente vê que a Sasha fica atirando e o Armin mandando os sinais de fumaça para guiar a tropa de exploração em meio à fumaça. Ou seja, esse round 1 da luta, né, esse primeiro round, ele é totalmente dominado pela tropa de exploração. Foi muito incrível, a gente vê cada atitude, né, o Connie, a gente vê também o Jin, ele hesitando, né, em matar uma pessoa, mas ele não quer nem saber, ele precisa, né, fazer isso. Esse é o objetivo dele. Rolou aquele papo, né, o Jin ele estava presente, mas veio a partir do Armin há alguns episódios, de que somos as pessoas boas ainda, estamos matando outros seres humanos, o nosso papel não é apenas matar titãs. Então esse arco político ele gira em torno disso também, do que é que eles precisam fazer para chegar no objetivo. E eles chegaram a esse extremo de precisar manchar as suas mãos contra semelhantes, contra humanos, e a gente está percebendo que o buraco é bem mais embaixo, né? Há uma traição, eles precisaram olhar para si, no caso, a população da muralha, a tropa de exploração precisou resolver esses problemas internos para ganhar mais e conseguir resolver os problemas externos com mais força. Eu adorei a coreografia das lutas aqui, esses pilares, eles dão muita dinâmica, né? E só a gente precisa perceber, né? O próprio Senhor Rice fala nesse episódio que essa caverna foi construída aí por um titã, né? Que foi o rei, o primeiro rei, o rei Fritz, que criou até as muralhas pra proteger todo mundo. Proteger de quê, galera? Dos titãs e tal. E há muita discussão legal nesse episódio. E aí que chega o Kenny, né? A gente vê que a galera da polícia militar, dessa tropa do Kenny, eles estão levando a pior. E aí o cara tem que chegar lá pra impor respeito. A gente vê que a Hanji cai no chão, né? É bem cruel. Ela desliza por um dos pilares. A gente vê o rastro de sangue dela e ela desmaiada. Aí você fica, meu Deus, a Hanji morreu nesse round 1. Bom, o Levi, ele calculou 35 inimigos e eles deram uma boa baixa, mas é como eu falei no começo da análise, cada vida do Esquadrão 104 da tropa de exploração nos é cara, nos é importante. Eu adorei o embate do Kenny com o Levi, tipo, visceral, né? Tipo, o Kenny conseguindo defender muito bem e de maneira precisa, porque o Kenny, ele não tem aquelas lâminas, ele não tem espadas, ele tem, tipo, é um apetrecho, é tipo um revólver que ele tem de aço que dá pra defender, mas o alcance é muito curto, então ele tem que ser bastante preciso onde ele mira para ele defender o golpe aplicado pelo Levi. E ainda assim o Levi consegue, né? O Levi, ele leva um corte no rosto, mas ele também consegue fazer um ferimento na barriga do Kenny. A gente viu o sangue saindo ali, mas deve ter sido algo bem superficial, porque o Kenny tá lá caminhando, cantando e sorrindo no decorrer do episódio.
Então, vamos ver o que aconteceu com a Hand. Nessa hora que a tropa do Kenny decide recuar, eles até vão para um lugar que só tem uma passagem. A tropa de exploração só pode passar por aí. E eles colocam uma rede, acredito que de ferro. Será que terão mais barris para causar uma explosão e comprometer essa rede de ferro? Ou a galera vai tentar cortar? Se eles tentarem cortar, eles podem se enganchar, podem não conseguir cortar e aí vão virar alvos fáceis. Então já é uma outra dinâmica bem tensa aí. Ainda bem que o núcleo do Eren história se desenrola como vimos posteriormente nesse episódio. A história, ela estava no andamento do episódio agindo de uma maneira querendo cumprir o seu papel. Esse é o meu dever, eu preciso devorar o Eren, foi o pai dele que estragou tudo e tal. Sempre a família Rice vai herdando o Titã, é o Titã original, é o Titã que sabe tudo do passado, pode manipular memórias de muitas pessoas, só alguns clãs como o Ackerman é que não tem a memória afetada. E isso é muito louco, né, porque eles podem controlar os Titãs e tal. Ou seja, aquela Titã lá que o Eren tocou no final da temporada passada, aquela que comeu, que devorou a mãe do Eren lá no começo do anime de Shingeki no Kyojin, tem o sangue real, tem o sangue Rice Fritz aí, né, com ela, porque a partir daquele toque é que o Eren ativou aí o comando dos Titãs. Então vejam só, né? E a gente sabe, né, que ela foi uma humana porque a gente tá vendo esse soro aí, né, que tá transformando em Titã. O pai do Eren, ele era um Titã, ele absorveu o Titã original e fez o Eren comer o próprio pai e herdando esses dois poderes de Titã aí. Porque, claro, temos o Titã original na família Rice, mas para o pai do Eren ser um Titã com consciência, um Titã inteligente, já é um outro poder aí. Beleza? É um Titã Shifter. O cara consegue se transformar em Titã. Então ele passou esses dois poderes pro Eren. Hoje ele tem dois poderes dentro de si. E a história é que herdaria tudo isso aí, né? É bem legal quando o Sr. Rice vai contando a história e como ele vai manipulando a história. É engraçado o nome da história, essa história, porque a gente às vezes confunde, né? Eu vou tentar falar a palavra história no sentido de trama com esse sinônimo, senão a gente confunde um pouco. Mas bom, o pai da história, ele vai revelando a trama de Shingeki no Kyojin a partir das informações da Frieda, porque ele vai manipulando, né, a história para ela devorar o Eren. Olha, você não sente falta daquela pessoa, da Frieda que cuidou tanto de você? As memórias dela estão no Eren. E a gente viu que o Eren começou a se lembrar no começo do episódio passado, quando ele vê a Frieda penteando o cabelo no espelho. Ou seja, ele já tá tendo esses acessos de memória. Quando eles tocaram, né, o Sr. Rice e a história tocaram ali no Eren, ele viu mais coisas, ele viu seu pai. E o Eren entra num estado de depressão profunda, galera. É bem tenso isso aí, eu fiquei bastante agoniado por ele. É uma pena que isso tenha acontecido no passado dele, porque ele é um cara que quer resolver tudo e parece que a problemática veio das suas raízes, sabe? Então o cara só tá tipo, véi, me devora, que eu não quero mais saber de nada, né? E aí entra aquele conversê todinho, porque o Kenny chega aí e diz, ó, a história, quer dizer que eu descobri aqui que se eu comer o Titã, eu não vou ter os poderes? Ah, velho, que saco. Aí o Kenny, ele começa a querer fazer um jogo, né? Tipo, ele vai e fala pra ela, por que o Rice não vira Titã? E aí a história se pergunta, por que ele não virou Titã? Por que ele tá dependendo de mim? Aí o cara só diz, não, eu não vou virar porque eu não quero, que eu não posso. Que conversa é essa, meu filho? Hoje deu uma desculpa menos esfarrapada aí, viu? E aí, tipo, por que nunca mudaram nada? A família Rice, por que eles nunca mudaram nada com o poder do Titã? Porque os Titãs ainda oferecem esse perigo todo pra raça humana, se eles controlam os Titãs. Porque esse tempo todinho não aconteceu nada, né? Aí ele fala, porque só quem fica com o Titã de Frieda, que é o Titã original, é que detém a informação. No caso, o primeiro rei, ele se enclausurou nas muralhas, acreditando que ser dominado pelos Titãs era o único modo de ser salvo, de salvar a raça humana. E por isso os descendentes dos Rice mantiveram essa linha de raciocínio. O Sr. Rice, ele até fala para a história, observe que quando você despertar depois de ter engolido o Eren, devorado o Eren, o semblante no olhar das pessoas. E o Rice, ele sempre observava isso.
quando a pessoa devorava aquele poder, vinha com um semblante muito frio, né? Então é mais ou menos isso, galera, que acontece no episódio. Só que a história, ela não quer injetar mais nada, ela tá vendo que o Sr. Rice é um manipulador, ela quebra o soro no chão. E é aí que, tipo, ela vai lá em cima, né, soltar o Eren, porque o Kenny, ele até fez um jogo, né? Ele corta o Eren e diz, ó, o menino vai lutar com vocês agora, vamos ver quem é o merecedor, ele ou ela. Quem ganhar na porrada aqui, é isso que o Kenny quer, ele quer ver o circo pegar fogo, né? Tipo, tu acha que ele ia se aposentar, como o Sr. Rice disse? Ó, Kenny, tá dispensado, não preciso mais de você, vê o que tu faz com o resto dos teus dias. Kenny não é desse tipo, então ele foi sagaz cortando o Eren, e o Eren não fez nada. Justamente porque ele estava nesse estado de depressão, e também porque ele vê a história como uma amiga, né? Então ela foi lá, quando tá soltando ele, aí que o Lord Rice pega o soro e vira um titã, que só pela coluna vertebral a gente observa que ele é maior que o Colossal. Galera, se preparem pro próximo episódio, que quem tava sentindo falta de titã presente, né, tipo, só tava presente através de flashbacks, quem tava sentindo falta de titãs, teremos no próximo episódio, viu? Vai ser muito incrível. E vamos ver mais, né, da tropa de exploração também. Tipo, será que a galera já escapou daí? Porque onde eles estão, né? Eles estão num ambiente meio de calmaria. O que é que vai acontecer no próximo para eles chegarem, né, nesse destino? E é isso aí, ó. Me segue nas redes sociais, se inscreve no canal, beleza? Clica no sininho para receber as notificações. Live hoje às 20 horas e até a próxima. Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.